Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o que está acontecendo com os bancos e se chegou a hora de vender Bradesco. Além disso, trazer uma atualização aqui a respeito da economia americana, do congelamento de preços na Argentina e sobre a PEC de transição. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E começando aqui com uma informação relacionada à economia americana, a vice-presidente do Fed, que é o Banco Central norte-americano, diz que é apropriado diminuir o ritmo de alta dos juros muito em breve. Isso vai começar provavelmente no ano de 2023. Por quê? Porque grandes bancos de investimentos, como por exemplo Goldman Sachs, já está projetando uma queda expressiva na inflação americana para o ano de 2023. Deve haver um recuo aí do índice de preço de gastos ao consumidor de 5,1% para 2,9% até dezembro de 2023. E aí isso possibilita uma redução dos juros americanos. É por isso que as bolsas seguem subindo, tanto a bolsa brasileira quanto a bolsa norte-americana. Há uma correlação negativa entre renda variável e renda fixa, de tal modo que quando os juros de um país caem, a renda variável, as ações, os fundos imobiliários acabam subindo, porque o dinheiro acaba saindo da renda fixa, onde já não vale mais a pena tanto manter seu dinheiro lá para ser remunerado com juros, e aí vale a pena você correr risco e receber dividendos ou valorização das ações. Prosseguindo aqui, a Amazon prepara a demissão de 10 mil funcionários nesta semana. E esse aqui é um movimento que está acontecendo com as Big Techs. Recentemente eu até fiz um vídeo no canal falando a respeito do Facebook, que é uma empresa hoje controlada pela Meta, que demitiu mais de 11 mil funcionários, um corte de 13% do total do funcionalismo do Facebook. E no caso da Amazon, essas 10 mil pessoas serão cortadas das áreas de tecnologia e da área administrativa. Tudo isso segundo o The New York Times. Até mesmo a divisão de varejo e a área de recursos humanos vai sofrer alguns cortes. Esses 10 mil funcionários representam cerca de 3% dos funcionários da Amazon, então um corte muito substancial. E é engraçado que essa reestruturação, esse corte de gastos, ocorre em plena Black Friday, só denotando que de fato essas empresas estão precisando cortar custos. Então, muito embora os juros americanos comecem a cair, não se engane, a recessão global e a recessão principalmente nos Estados Unidos é algo bem provável de acontecer. E trazendo aqui para o nosso país, em que o mercado está bastante volátil e reticente em relação à PEC de transição, a proposta de emenda constitucional que prevê ali uma superação do teto de gastos da União para custear o Auxílio Brasil, que vai se tornar o Bolsa Família e outros gastos mais, o Ciro Nogueira defende a aprovação de reforço orçamentário para custear o Auxílio Brasil. Então, ao menos em relação ao Auxílio Brasil, é bem provável que essa negociação da PEC de transição avance. E isso ocorre porque o Ciro Nogueira, que representa o Partido Progressista no Congresso Nacional, entende que isso é uma promessa de campanha tanto do Bolsonaro quanto do Lula. Então, isso precisa avançar. Ele até cita a necessidade de equilíbrio fiscal, mas isso ainda não foi definido com precisão. De qualquer forma, pelo menos em relação ao Auxílio Brasil, é bem provável que de fato se torne mais uma exceção à regra do teto de gastos da União, que preconiza o seguinte, que a União não pode ultrapassar a despesa primária do ano anterior, somado à inflação acumulada dos últimos 12 meses. Então é bem provável que essa negociação se encerre no presente mês, do contrário não vai conseguir ser aprovada neste ano, até porque tem recesso parlamentar. E falando aqui um pouquinho dos nossos hermanos, infelizmente a Argentina prosseguiu com essa medida de congelamento de preços, algo que nós já vimos aqui no passado, é só você ler um pouquinho sobre Sarney. De qualquer forma, a Argentina vai replicar isso aqui no seu país, que está ali com uma inflação, na verdade, uma hiperinflação de 100% no ano, e o país vai congelar os preços de 1.500 produtos, é uma listagem bem grande, para tentar aliviar a hiperinflação ao consumidor. Inicialmente, de fato, a hiperinflação vai ser contida, mas vai ser uma medida de curtíssimo prazo. Em poucos meses, a inflação poderá piorar ainda mais, porque a inflação ao produtor ou importador vai ser pressionada. O custo ao produtor não muda nada. Você pode até tabelar o preço no consumidor final, mas para o produtor e importador não muda nada. E aí ele vai se sentir desestimulado a produzir mais ou até reduzir a produção ou parar com a produção. Isso vai gerar escassez de alimentos e demais produtos e a inflação vai ficar ainda pior para o consumidor. E a Argentina fez um acordo com os supermercados para realizar esse congelamento. Tudo porque a inflação está desgastando o governo de esquerda do Alberto Fernandes. E os produtos são bens de consumo, desde alimentos a bebidas e produtos de limpeza. Esse congelamento
será temporário, né? Até porque se for indefinido aí vai destruir completamente a economia argentina. Durará 4 meses. Os argentinos poderão fiscalizar isso através de um aplicativo e a Argentina tem essa tradição de congelamento de preços. Até mesmo presidentes que se dizem liberais, como por exemplo Maurício Macri, realizou congelamento de preços. Isso é um grande absurdo. Não há como alguém se intitular liberal promovendo uma medida dessas que é completamente antiliberal. Ora, é muito simples. O liberalismo preza que o Estado deve intervir minimamente na economia. E o Estado definir um limite de preços nos supermercados não tem nada de liberal e não tem nada de baixa intervenção estatal. É muita intervenção estatal. Eu só espero que os argentinos não acabem experimentando uma inflação ainda pior em 2023. É muito triste ver uma economia que já foi pujante ali no início do século XX estar aí entre as piores economias do mundo atualmente. E tratando aqui do assunto principal desse vídeo, vamos falar a respeito dos bancos, em especial do Bradescão. Muita gente recomendando venda de Bradesco, mas o que está acontecendo com os bancos em geral? Primeiro ponto, Banco do Brasil e Itaú apresentaram resultados bem satisfatórios, bem acima de Santander e Bradesco. Foram os únicos bancões aí que se destacaram nesse trimestre. No geral, o que está acontecendo? A carteira de crédito dos bancões acabou aumentando bastante, apesar dos juros altos. Por que apesar dos juros altos? Veja só, nós estamos com uma taxa Selic de 13,75%. É uma taxa considerada alta, mesmo para os padrões brasileiros. Quando a taxa Selic está muito alta, o crédito fica muito caro, porque para você pegar um financiamento, para você pegar um empréstimo, fica muito mais caro. Então você pensa 2, 3, 4 vezes antes de tomar dinheiro emprestado da instituição financeira. Por isso, apesar dos juros altos, porque o que se espera, teoricamente, em cenário de juros altos, é que a captação reduza, afinal as pessoas ficam mais reticentes em relação a empréstimos. Contudo, como o Brasil está numa crise, assim como no mundo inteiro, as pessoas estão precisando usar capital de terceiro, no caso do banco, para sua própria sobrevivência. E aí então acaba havendo uma expansão da carteira de crédito. E o problema do Bradesco é que ele não teve um grande controle. Ele acabou, entre aspas, abrindo as pernas para a captação de crédito, aproveitando essa procura por crédito mesmo em cenário de juros altos. E aí acabou sofrendo muita inadimplência. E aí essa tabela aqui resume muito bem como foi o trimestre dos bancões. Santander lucrou 3 bilhões de reais. Isso representou uma queda de 2% na comparação anual. Não foi uma queda tão substancial, ainda assim o mercado ficou decepcionado, até por isso que o bancão acabou caindo. O índice de inadimplência acima de 90 dias, o que é isso? É a pior inadimplência possível, porque quem está sem pagar após 3 meses dificilmente irá pagar o débito integral. O banco provavelmente precisará fazer um acordo ou até mesmo ingressar na justiça para a recuperação do crédito. Então isso aqui é uma inadimplência que praticamente o banco perdeu. Por isso que ele acaba provisionando. Ele lança parte do seu lucro como provisão, como uma despesa, que na verdade não é despesa, mas acaba sendo, porque esse valor aqui a receber, esse crédito, é praticamente perdido. E o Santander apresentou aqui uma inadimplência de 3%. Só que o Bradesco foi de 3,9%. Enquanto isso, Itaú foi de 2,8% e Banco do Brasil 2,34%. O lucro do Bradesco foi de 5,2 bilhões, o ROI caiu demais, só 13%. Só denota que o Bradesco não teve controle na hora de expandir a sua carteira de crédito, que se aproximou bastante aqui da carteira de crédito do Itaú, mas ficou abaixo da do Banco do Brasil. Enquanto isso, o Banco do Brasil apresentou o maior ROI de todos. Então você percebe que de fato o Bradesco teve muita inadimplência e baixa rentabilidade. E esse lucro de 5,2 bi não foi suficiente para agradar o mercado, porque o mercado interpretou isso aqui como um prejuízo. Afinal, representou uma queda de mais de 20%. O Bradesco chegou a cair mais de 15% em apenas um dia após a publicação de seus resultados. E o pior de tudo é que o próprio CEO do Bradesco e os seus executivos se surpreenderam com o resultado ruim. E é bem provável que no quarto trimestre de 2022 não haja uma forte recuperação ainda, pode até mesmo haver alguma piora. E é por isso que após a publicação dos resultados, muitos bancos de investimento e casas de análise, ao invés de estarem recomendando compra, estão recomendando venda de Bradesco. O Credit Suisse, por exemplo, recomendou venda de Bradesco nesses patamares de preço. O BTG Pactual deixou como neutro. O que é neutro? Você não compra nem vende. E aí, no caso da Empíricos, ela recomendou venda de Bradesco, falando que você deve fugir da ação e dizendo que dá preferência ao Banco Itaú. Eu, contudo, aumentei minha posição em Bradesco, ações ordinárias. Estou ali agora
com um preço médio de R$ 14,29. O bancão está custando ali aproximadamente R$ 13. Nas cotações atuais aqui está R$ 13 mesmo, negociando ele com pouco volume, variando entre uma leve alta e uma leve baixa. Mas enfim, está na casa dos R$ 13. Um primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês, e você já percebeu que eu estou indo na contramão dos bancos e casas de análise em relação ao Bradesco, porque embora o resultado de Bradesco tenha sido ruim, a gestão do Bradesco é excelente e é bastante crível que a partir dos próximos trimestres o banco dê uma segurada na expansão da carteira de crédito e volte a ter uma rentabilidade superior a esse ROI baixo de 13%. Por isso, não é crível eu achar que agora o Bradesco vai continuar declinando até uma eventual quebra. É muito mais provável uma recuperação desse banco. Lembra vocês, por exemplo, que no passado, em 2009, quando o Barsi começou a comprar Santander a centavos, todo mundo achava que o Santander iria quebrar. Começou essa boataria similar à do Bradesco. E aí o que o Barsi fez? Comprou. E aí o Santander foi o banco do primeiro bilhão da carteira do Barsi. Então muito cuidado com toda essa narrativa. Na minha visão, a queda que houve com o Bradesco foi exagerada. Veja só, Bradesco a R$ 13, caindo nos últimos 12 meses quase 25%. Caiu 20% em apenas um mês. O banco está negociando a uma relação preço ao valor patrimonial de 0,85. Bradesco negociando abaixo do valor contábil. Isso aqui é raríssimo. Não é um banco, obviamente, que paga muito dividendo, mas eu estou pensando em potencial de valorização aqui. Então veja só, vamos pegar os últimos 10 anos de Bradesco. Vamos ver se tem algum ano aqui em que o Bradesco, ações ordinárias, que são aquelas que eu possuo em carteira, possuem menor liquidez, mas estão mais baratas na minha visão. Veja só, vamos pegar aqui os anos anteriores, até 2012. Em nenhum momento, nem 2015, o banco negociou abaixo do valor contábil. Por isso, não é nada razoável pensar que o banco vai simplesmente destruir o seu patrimônio. O PL também está extremamente baixo, apesar dos resultados mais baixos, por isso o banco, segundo seus múltiplos, está descontado. Não é nenhuma recomendação, mas preferi aumentar a posição. Inclusive, vendi minha pequena posição em Cielo e em IRB para comprar ações de Bradesco. Não é, obviamente, uma empresa que vai apresentar um crescimento substancial ao longo do tempo, é uma empresa de crescimento lento, mas é consolidada. E nos preços atuais vai te dar alguma valorização, provavelmente, não há como prever, mas eu prefiro comprar barato. E veja só, comparando-se aqui com os múltiplos dos bancões, o que nós temos em relação ao Bradescão? O PVP está praticamente a metade do Itaú, nem se fala BTG, está mais barato inclusive que ao Santander, que é algo raro de acontecer, geralmente o Bradesco está mais caro que o Santander. E eu não coloco na comparação o Banco do Brasil porque é uma estatal, então geralmente está mais descontada mesmo. Por isso hoje os bancos mais baratos que tem na nossa bolsa é Banco do Brasil e Bradesco. Só que pensando em dividendos é Santander e Bradesco. E só mais um detalhe aqui, cenário de Selic alta não significa que os bancos vão ficar ganhando muito dinheiro indefinidamente. Como eu falei para vocês, com juros mais altos fica mais difícil de você pagar esses juros. Então o brasileiro que está numa economia fraca, ele acaba tendo muita dificuldade de quitar as suas dívidas e isso gera inadimplência. E em relação a Empíricos, eu quero trazer mais um detalhe aqui para vocês. É uma empresa de análise, uma research, que recomenda a compra de Vale. Inclusive, recomendou Vale com um preço justo de R$ 120, com um upside de 11%. Ou seja, recomendou Vale ali na casa dos R$ 105 aproximadamente. Pegando-se aqui o gráfico de cotação da Vale, a Vale negociou a R$ 105 ali em março de 2022, também ali em junho, julho de 2021, quando o minério de ferro estava nas alturas. Ou seja, a Empíricos recomenda a compra de Vale nos seus topos e agora no fundo recomenda a venda de Bradesco. No fundo de Bradesco, deixa eu pegar a cotação de Bradesco. Nos últimos 5 anos, o Bradesco nunca negociou a R$ 13. Eu vou pegar aqui o máximo do gráfico. Essa cotação de R$ 13, o Bradesco só demonstrou ali após 2015, na recuperação econômica. E só voltou a apresentar essa cotação ali em 2013. Então faz muito tempo que o Bradesco não chega numa cotação como essa. Então, com todo respeito a Empíricos, mas o que ela está promovendo é a sardinhagem de comprar no topo e vender no fundo. E aí você imagina só, você que comprou o Vale seguindo a recomendação da Empíricos lá no topo. Aí a ação caiu, vamos ver a cotação de Vale, a R$ 80, chegou a cair até a R$ 70 aqui, 60 e poucos reais. Aí você vendeu aqui no fundo. Então muito cuidado com esse tipo de coisa. Ao que aparenta, e isso não há como comprovar, mas é o que acaba aparentando a nós pequenos investidores, é que a empresa quer comprar a ação ali do seu cliente a um preço mais descontado
por isso promove essa sardinhagem. Porque se não é isso, então você está reconhecendo que a empresa erra muito. E aí o que seria pior? Não sei a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E se você quiser aprender mais sobre investimentos para não cair nessa sardinhagem de grandes empresas, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Eu trago aulas aqui exclusivas, já tenho 3 aulas aqui sobre indicadores, a última foi sobre o indicador VBIT e o Earning Yield. Além disso, você tem acesso a lives semanais comigo em que você pode tirar suas dúvidas todas as sextas-feiras. Você pode cancelar a qualquer momento a área de membro. Mas já vai deixando aqui nos comentários, o que você espera para os bancões para o ano de 2023? Você tem Bradesco na sua carteira ou vendeu? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!